Capítulo 5. Combata a inveja com gratidão. Quando eu era criança, em minha casa tínhamos um aquário grande e muitos passarinhos. Uma de nossas maiores alegrias era poder cuidar dos animais e compartilhar afeto com eles. Só que fomos percebendo que uma situação era recorrente. Toda vez que acontecia algo de bom em casa, quando meu pai era promovido ou quando a família tinha alguma outra conquista, sem explicação, nossos bichinhos ficavam doentes ou morriam. Não foram poucas vezes que diversos peixinhos morreram sem motivo aparente, na mesma época em que algum negócio dava certo ou éramos vitoriosos em circunstâncias em que outras pessoas ficavam sabendo. Minha mãe conversou com a tia Laura e ela explicou que quando isso acontecia era por causa da inveja que as pessoas sentiam do nosso suposto sucesso. Como falei, a tia Laura era muito presente em nossa vida, familiar e espiritual. Tia era um apelido carinhoso, pois ela não era irmã de sangue, nem de nosso pai, nem de nossa mãe. Era irmã, sim, espiritual, o que é tão importante quanto. Retomando a temática principal deste capítulo, a inveja, fui ao dicionário para verificar o significado exato da palavra. 1. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. 2. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outro. Durante minha vida, mesmo antes de ser padre, pude comprovar que as palavras da tia Laura foram muito sábias. Não adianta você ter sua ideia de sucesso ou do valor de uma conquista. As outras pessoas possuem as próprias regras para medir o que acontece na vida delas, que as cercam e vão dar o devido peso de acordo com sua avaliação. Assim, pode ser que para você não seja tão importante conquistar uma posição melhor no trabalho, mas para os outros pode ser a meta que mais almejam alcançar. Então, por essa razão, a sua vitória pode desencadear sentimentos ruins neles. No caso dos meus peixes e pássaros, esses sentimentos ruins os atingiam porque os animais são puros e acabam sofrendo as consequências dos malefícios provocados por essas emoções negativas. Lembra-se do que contei no capítulo 3 sobre as mortes repentinas de 2 cachorros meus? Pois é, o inimigo tenta usar todas as armas possíveis para nos atingir. Por isso é tão importante sermos fortes na gratidão do Senhor. É impossível uma pessoa grata a Deus ser invejosa. Naquela época, tia Laura disse com muita sabedoria, e o que temos de fazer é rezar por essas pessoas que se sentem infelizes por nossa prosperidade. Não me refiro apenas à prosperidade material, mas principalmente à abundância espiritual e humana. Quando você escolhe o caminho de Deus e segue a estrada certeira do Senhor, também passa a correr o risco da inveja, pois nele a igreja está imune a isso. Vale eu contar uma passagem que compartilho sempre para ilustrar que a inveja pode se instalar por qualquer motivo, basta encontrar uma fraqueza na pessoa. E a história da serpente do vagalume. A serpente começou a perseguir implacavelmente um inseto que tem como característica emitir raios luminosos. Ele se pôs a voar o mais rápido que podia, pois a serpente era muito ágil. Voou, voou, mas uma coisa não conseguia entender. O que a serpente poderia ter contra um simples inseto que não fazia mal a ninguém e que nem servirá como alimento dela? A perseguição continuou até que o vagalume, exausto, desistiu ainda, teve forças para o seguinte diálogo. Serpente, agora que não tenho mais escapatória, permita-me fazer 3 perguntas antes de você me matar, questionou o vagalume. A serpente concordou. A primeira é: se fiz algo contra você, para que quisesse acabar comigo? Disse o inseto. Não, você não fez nada contra mim, nem nada de errado, pelo que eu saiba, respondeu a serpente. A segunda pergunta é: se por acaso eu pertenço à sua cadeia alimentar e não sei, para entender se meu fim servirá para saciar sua fome. Não, vagalume, eu não quero te matar para devorá-lo. Você não serve como alimento. Então, a terceira pergunta vale por todas. Se eu não fiz nada para você, nem lhe sirvo como alimento, por que você quer me matar? Perguntou o vagalume. Simplesmente porque seu brilho me incomoda, respondeu a serpente. Veja como essa história representa o que estamos falando nesse capítulo. Não havia motivo para o vagalume ser penalizado, já que estava cumprindo sua função de iluminar um pouco as noites escuras. Só que a serpente é a marionete na mão do inimigo. Fazer o mal não lhe trará nenhum benefício, mas o inimigo a convence de que ela não pode evitar isso. O inimigo tenta convencer quem está mais fraco espiritualmente que o brilho dos outros é o que mais impede de brilhar. Isso é inveja.
Ela cega as pessoas a ponto de não conseguirem reconhecer os talentos recebidos de Deus. Eu trabalho muito isso em minha vida e nas minhas orações. Um dos diálogos constantes que tenho com Deus é: Senhor, me ensina a sempre valorizar o que o Senhor me deu. Essa valorização tem muito a ver com a depressão, da qual falei anteriormente. Um psiquiatra, amigo meu, vale além sobre os motivos da doença. Para ele, o mal do século XXI é a inveja, pois muitas pessoas caem em depressão ou por terem sido alvos de sentimentos ruins ou por elas mesmas alimentar emoções do tipo. Veja só, um cientista atribui muitos casos de doença ao estímulo da inveja. Temos que entender também que muitas vezes esse sentimento é involuntário. Acredito que na maioria dos casos o surgimento da inveja não partiu da própria pessoa, mas encontrou terreno fértil para brotar e crescer como a erva daninha que é. Quando digo isso, muitos imediatamente associam as redes sociais a esse terreno fértil para a inveja. Quero deixar claro que não tenho nada contra elas nem contra a tecnologia. Pelo contrário, são ferramentas que uso bastante para me conectar com fiéis e que auxiliam muito o meu ministério. Só que essa mesma tecnologia, quando mal usada, transforma-se em uma poderosa arma para a proliferação da inveja. Neste novo milênio, milhões de estudos já foram feitos sobre os perigos do uso tóxico das mídias sociais e digitais. Foi comprovado que muitos jovens tornam-se viciados nas redes, porque quando recebem alguma curtida ou like, isso dispara uma reação química no cérebro, comparada de uma droga de satisfação momentânea. Então, nessa busca incessante de satisfação imediata, o que muitos fazem, vão produzir conteúdos que os aproximem dos likes, que são uma suposta admiração. Eu coloquei suposta admiração, pois o que na verdade recebe em troca é, na maioria das vezes, justamente o contrário, o ressentimento disfarçado de curtida. Nessa conta, a inveja prolifera, um acaba enganando o outro. A pessoa posta uma foto ou uma mensagem ou uma frase para aparentar ser aquilo que deseja. Só que o próprio termo aparentar vem da aparência, ou seja, uma ilusão de verdade. Junto a esse fingimento, o ego estimula publicações nas redes sociais em busca de ostentação. A soma de aparências com ostentação não pode ter um resultado positivo. Por isso, digo que usar meios digitais ou qualquer forma de comunicação com esse objetivo é uma receita para o desastre. Isso reflete na sociedade. Repare no número de academias de ginásticas que abrem em sua cidade. E é cada vez mais comum esses espaços funcionarem 24 horas por dia e 7 dias por semana. Os empresários perceberam que todo mundo quer ficar fitness para postar seus treinos ou expor a imagem de seus corpos sarados. Isso quando essas pessoas vão além da aparência física e sentem a necessidade de compartilhar o que vestem em seus aparelhos tecnológicos, as grifes que as representam, os carros que dirigem, os lugares que frequentam. Chegamos ao ponto em que até a intimidade, como o amor entre casais, tem a obrigação de ser exposta nas redes. Isso é, declarações de amor, fotos, presentes. No fim das contas, o que acontece é que essa ostentação toda é simplesmente de fachada. A pessoa seguirá triste do mesmo jeito e de nada terão valido esses esforços. E mesmo que a exposição seja genuína, com certeza vai provocar inveja em amigos de suas redes sociais. No ambiente de trabalho também é muito comum surgirem situações desse tipo. Lembram-se do caso de minha amiga que trabalha na UTI e que é muito funcionária exemplar? Então, por que você acha que começaram aquelas fofocas para colocá-la contra uma de suas chefes? E o inimigo aproveitou justamente o de fraqueza dela, do cansaço que acontece quem batalha muito. Em nossa sociedade, a competição no meio corporativo é bastante agressiva. As empresas sempre querem resultados mais rápidos e melhores, amparadas pelo desenvolvimento tecnológico e pela agilidade que este propicia. Os funcionários mais habilidosos e ágeis costumam se sobressair, ou então os que trabalham com afinco alcançam mais conquistas. Nesse ambiente, muitas pessoas não reconhecem ou não se importam com os méritos dos outros. Não admitem que qualquer outra pessoa suba por mérito de seu dom ou habilidade. Então procuram identificar possíveis fraquezas, defeitos e usam a fofoca. Falam mal pelas costas, puxam o tapete justamente por invejar a vitória alheia. É muita energia desperdiçada em negatividade.
O pior é que a inveja é uma emoção tão prejudicial que traz coisas ruins tanto para quem a sente como para quem é objeto dela. Nada de bom pode ser tirado desse sentimento, por isso é tão importante combatê-lo. Pense que ao combater a inveja, você também estará fazendo um bem para aquele que a manifesta, já que ao perder a força, ela para de consumir quem a sente. Sem contar que é uma emoção que pode vir disfarçada de várias maneiras e enganar até o próprio invejoso. O sentimento pode ser disfarçado em ironia, que acontece quando a pessoa expressa a inveja fazendo piadas irônicas que só servem para rebaixar o responsável pela sensação. Ou então pode ser uma espécie de defesa para aqueles que nem percebem que a possuem e acham que são simplesmente pessimistas. Acontece também com as pessoas que sempre te colocam para baixo, que sempre enxergam um lado possivelmente ruim quando ficam sabendo de uma decisão sua que empolga outras pessoas. Quando você percebe que uma pessoa faz de tudo para competir com você, repare se isso também não é sinal de inveja. Sabe quando você comenta algo, por exemplo, uma viagem que fará ou pretende fazer, e seu conhecido fala de uma viagem ainda mais incrível que supostamente está planejando? Ou quando você muda o penteado, começa a usar um relógio novo e essa pessoa coincidentemente faz o mesmo, provavelmente é um invejoso e nem sabe disso, ou até sabe que é dissimulado a ponto de calcular tudo com frieza. Independente de como se manifestar, precisamos interromper esse círculo vicioso em todos os ambientes. O maior impulso para a vitória sobre a emoção da inveja para nos afastarmos desse sentimento é a lembrança do modo maravilhoso como Deus nos criou. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, não para nos tornar famosos ou populares. Ele nos fez assim justamente pelo contrário, para que, independentemente do lugar ou posição que ocupemos, nós servimos aos outros e de modo principal a Deus, pois é isso que nos aproxima da santidade. Você acha que faz alguma diferença aos olhos de Deus o que você veste, o modelo de celular que usa ou quantos seguidores você tem nas redes sociais? Em qual popular isso tudo lhe transforma? Esses são todos caminhos concebidos pelos seres humanos para esconder suas mágoas, para esconder o sentimento de incapacidade de realizar alguma coisa, e por isso que passam a inveja que realizam. O recado do Senhor, mais uma vez, é de que não importa se você realizou algo que é objeto de um desejo humano, pois lembre-se de que Ele não lhe fez para você ser o melhor em alguma coisa, e sim o melhor ser humano para servir aos outros diante de obra divina. Pense no conceito da profissão, a escolha de seu caminho. Significa que você se dispõe a se tornar um instrumento de Deus para os outros, seja como médico, professor, empregado doméstico, músico ou qualquer serviço que lhe couber. A pessoa que ensina com amor, muitas vezes com poucos recursos, não sendo devidamente valorizada e mesmo assim insistindo em dar o seu melhor, está se santificando. O mesmo acontece com o mecânico que vai consertar um carro ou com o engenheiro que constrói um prédio. Dessa forma, esses profissionais deixam de Deus atuar nos desafios que lhes são apresentados. Isso acontece comigo também. No ministério sacerdotal, eu me santifico em meu trabalho diário. Quando muitas vezes encontro provações e dificuldades, o que me leva em frente sempre é encarar tudo com via de santificação. Só que na igreja acontecem situações como as que já relatei. Também nela a inveja é comum, afinal somos todos humanos em busca de santificação da mesma maneira. Como seres humanos, temos nossas fraquezas. No caso da igreja, é muito comum as pessoas querem invejarem o dom do outro. Só que, como diz a Bíblia, ninguém é mais importante aos olhos de Deus. A mão não pode reivindicar maior importância do que o pé, nem o nariz do que os olhos. Somos todos parte de um mesmo organismo e é fundamental nos darmos conta disso. Para vivermos em um ambiente saudável, é importante que o olho, o nariz, os pés e as mãos estejam igualmente saudáveis para que todo o organismo esteja bem. Assim, até na igreja é importante reforçar a mensagem de que todos têm sua função, de que todos servem ao percebermos que servimos para um objetivo maior. Imediatamente entendemos que a felicidade vem de sermos servos e servos de Deus. Alcançando esse entendimento, constatamos que nossas diferenças não nos afastam nem nos tornam mais fracos, e sim servem para nos unir. Lá em casa sempre vivemos isso. Quando pequenos, meu hobby era astronomia. Passava horas construindo lunetas caseiras, inventando maneiras de enxergar melhor as estrelas e constelações, até que meu pai teve condição de
Me compraram um telescópio. Aí sim eu passava ainda mais tempo observando as estrelas e tentando enxergar fenômenos no céu. Já minha irmã no meio, Mônica, gostava de trabalhos manuais. Ela fazia tricô, montava abajures. Até hoje ela mantém essas habilidades com base nesses hobbies, produzindo scrapbooks. A nossa irmã mais nova, a Marta, foi sempre foi do universo dos livros, tanto que suas opiniões são as que mais ouço quando escrevo livros como este. Crescemos juntos, mas desde pequeno nossos pais nos fizeram entender que éramos sim diferentes e que justamente isso nos tornava ainda mais fortes quando nos uníamos. Então, desde sempre respeitamos os gostos um do outro e torcemos pelo sucesso um do outro, como se fosse nosso próprio. E no fundo, realmente, é já que somos a mesma família e fortificados quando temos propósitos positivos. O que acontece muito atualmente é que no outro espectro formamos uma geração insatisfeita, sobretudo com nossas próprias conquistas, sempre que as enxergamos com as lentes da comparação. Uma pessoa compara um celular novo e fica feliz. Não é errado uma pessoa sentir-se feliz ao adquirir algo que queira. Pelo contrário, é saudável, pois a vida também é feita de pequenas coisas, como realizar desejos que envolvam bens materiais. O errado é você deixar de ser feliz ao ver que um colega conhecido ou um amigo adquiriu um modelo de celular tecnologicamente mais avançado do que o seu. Você deixa de valorizar o que tem e passa a viver em função de comparação. Não importa nem se o que se torna melhor é inútil para você. O que importa é ter status. Do status vem a ostentação. E quando você vê o círculo negativo, formou-se novamente. E mais, sua filosofia de vida começa a basear-se na ideia de que sucesso é possuir coisas. Eu garanto que não é. Por isso, não perca a essência do que realmente importa. Amado, sucesso de verdade é você ter pessoas que ama pelas quais é amado. Pessoas que lhe querem bem, que torcem por você, que rezam por você. Pessoas que te levantam. Sucesso é você ter caráter, é falar a verdade, é viver na honestidade, é ser simples e ter prazer nas pequenas coisas como dormir com a consciência limpa. Sucesso é ter Deus no coração, é viver uma vida de intimidade com Jesus, que sabe que tudo o que vivemos aqui é passageiro, por isso temos que plantar o bem. Se vivemos com esse entendimento, conseguiremos nos afastar da inveja, tanto a inveja que poderíamos sentir como a que poderíamos despertar. É por isso que falo com segurança que o antídoto contra a inveja é a gratidão. Pense que aquele que você conhece é que realmente grato, verá que não é uma pessoa invejosa, pois os dois sentimentos não se manifestam juntos de maneira alguma. Uma pessoa grata não é a que possui tudo o que quer. A gratidão está na consciência de não possuir tudo o que gostaria de ter. O entendimento de que alguns sonhos não se realizam é porque não fazem parte do plano de Deus. Cremos que no Kairos do Senhor, no tempo divino, tudo acontece para o nosso melhor. Gratidão é ter consciência de que felicidade não se compra, mas se conquista. Gratidão é ter consciência de que temos tudo para nos fazer felizes e que não somos desamparados em momento algum. Na certeza de que Deus é por nós. Quando alguém vem falar mal de outra ou fazer fofoca para alguma pessoa que é grata, esta logo é corta, pois não se deixa envenenar pela inveja dos outros. A gratidão é um dom divino que precisa ser regado em nosso coração diariamente. Dessa forma, a inveja nunca nos picará. E se, por acaso, sofremos inveja de outros, o sangue de Jesus, pela nossa vida de oração e intimidade com Deus, nos protegerá. Uma imensa proteção ensinada pela tia Laura era de rezar muito para as pessoas contaminadas pela inveja. Estamos tratando de um sentimento real, por isso não temos de ter medo. Temos sim que rezar muito e abençoar essas pessoas para que se tornem gratas pelo que receberam de Deus. Diversos amigos que passavam por períodos de conquista em suas vidas profissionais relataram que seus cachorrinhos ou gatinhos caíram doentes. Por isso, recomendo que reze ou abençoe quem tem sentimentos ruins por você. Agindo assim, você perceberá que possui vários dons que podem estar encobertos por sensações não saudáveis. Quando começar a te cultivá-los, notará que no outro nunca é a sua medida, que nunca devemos nos comparar aos que nos cercam. Os únicos em que temos que nos espelhar são Jesus e a Virgem Maria. Durante esses 25 anos como padre, até agora convive na renovação carismática católica com muitos padres que admiro muito e que são referências para mim, mas nunca quis imitá-los porque sabia que Deus me deu dons diferentes
Eu olhava e olho para esses meus irmãos e desfruto de seus dons para meu crescimento, mas não deixo a inveja ou o querer ser igual me picar. Entendo que eles possuem os próprios dons, porque sei que Deus me fez com um propósito. Eu só eu posso realizar o propósito para o qual Deus me fez. Assim é com você, amado. Você tem um propósito. Ninguém mais pode fazer o que só você foi feito para realizar, porque você é único. Nem mesmo se tiver um irmão gêmeo, os propósitos serão iguais. Cada um terá seus dons e sua maneira de ser. Então, não perca tempo querendo ser o que não é. Enxergue seus dons, aprenda com a palavra de Deus, que é a verdade e nos ensina quem somos de fato. Permita que se realize o propósito que Deus sonhou para você. Como vimos e percebemos no nosso cotidiano, o mundo tenta transformar cada vez mais as pessoas em seres diferentes do que realmente são. Só que esse novo eu não é verdadeiro. Somente na leitura da palavra de Deus e que na intimidade com Jesus conhecemos nosso verdadeiro eu. Não existe outro caminho para se descobrir o propósito com o que o Senhor o fez. Somente Ele sabe. Assim é na intimidade com Ele que descobriremos a inveja só causa estragos. É um mal terrível. Não permita que ela tenha um lugar em sua vida. E se você está sendo invejado, reze, abençoe e saiba que Deus nos protege sempre. Oração. Levanta-se, Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, que caiam todos os seus inimigos e todo tipo de inveja em nossa vida, que possamos estar protegidos pelo sangue de Jesus, guardados nas santas chagas de Cristo e que nada de mal possa vir contra nós, nossos animais e famílias. Que o manto de Nossa Senhora nos proteja de todas setas envenenadas de nossos inimigos espirituais e carnais, e que um dia estejamos contigo no céu, Jesus. Amém.